Aos 15 anos, a vida de Lívia parecia um filme repetido. Todo dia, o mesmo despertador, o mesmo ônibus lotado, o mesmo lugar no fundo da sala. Ela era uma espectadora, observando o mundo passar, sem nunca ousar entrar em cena. Sua rotina era um porto seguro, mas também uma prisão. Ela acreditava que nada de novo poderia acontecer, que seus dias seriam sempre essa sucessão de momentos previsíveis e sem cor. Mas o destino, com seu senso de humor peculiar, estava prestes a reescrever o roteiro dela. Na primeira semana do novo semestre, a porta da sala se abriu e um garoto novo entrou. O nome dele era Caio. Ele tinha um sorriso tímido e um olhar que parecia carregar segredos. Um universo inteiro escondido atrás daquela expressão meio perdida. Lívia tentou ignorar a sensação estranha que tomou conta dela quando os olhos dele se cruzaram pela primeira vez. Era um choque, uma faísca em um dia cinzento. Mas algo dentro dela, uma parte que ela nem sabia que existia, despertou naquele exato instante. Ela queria desviar o olhar, voltar para sua invisibilidade confortável, mas não conseguiu. Aquele encontro foi o primeiro verso de uma canção que ela ainda não conhecia, mas que já começava a tocar baixinho em seu coração, mudando a melodia de tudo o que ela conhecia. Nos dias que se seguiram, Lívia se viu presa em uma nova rotina. A rotina de observar Caio. Ela, que antes mal notava as pessoas ao redor, agora prestava atenção em cada detalhe. O jeito como ele rabiscava o canto do caderno durante as aulas de matemática, como ria baixinho de piadas que só ele parecia entender. Como andava pelos corredores, com o ar de quem não pertencia àquele lugar, exatamente como ela sempre se sentiu. Sem que ela percebesse, a simples ideia de ir para a escola ganhou um novo significado. Os corredores barulhentos se transformaram em palcos de encontros casuais, e cada esbarrão ou troca de olhares rápidos era um evento. Lívia começou a esperar ansiosamente por aqueles pequenos momentos, fragmentos de interação que alimentavam uma esperança que ela ainda não ousava nomear. Ela não falava com ele, nem sequer sorria, mas a presença dele já era suficiente para colorir seus dias. Era o começo de algo que a assustava e a fascinava na mesma medida. Uma força silenciosa que estava, pouco a pouco, desmontando um mundo previsível que ela havia construído ao redor de si. A garota que assistia ao filme agora sentia uma vontade incontrolável de fazer parte da história. Com o passar das semanas, a transformação de Lívia se tornou inegável, pelo menos para ela mesma. O som do sinal da escola, que antes era apenas um ruído irritante, agora vinha carregado de expectativa. O que aconteceria hoje? Será que ele passaria por ela no corredor? Será que seus olhares se cruzariam novamente? Sua antiga indiferença deu lugar a uma preocupação sutil. Ela começou a escolher suas roupas com mais cuidado, passando minutos em frente ao espelho, algo que nunca fazia. Ensaiava mentalmente o que diria se ele falasse com ela, criando diálogos imaginários que a faziam sorrir sozinha. Reler mensagens inexistentes no celular se tornou um hábito, um gesto de quem espera por algo que ainda nem começou. A vida dela, antes tão linear, agora era cheia de curvas e possibilidades. E então, o destino, que até então apenas brincava com ela, resolveu dar um empurrão. Em uma aula de literatura, a professora anunciou um trabalho em dupla. Lívia prendeu a respiração, e o nome de Caio ecoou pela sala ao lado do seu. Foi como se o universo inteiro tivesse conspirado para aquele momento. O medo e a euforia se misturaram, criando um turbilhão dentro dela. Aquele trabalho era mais do que uma nota. Era uma ponte, uma chance de cruzar o abismo de silêncio que os separava. Sentados na biblioteca, o silêncio entre eles era quase palpável. Era um silêncio pesado, mas estranhamente confortável. Nenhum dos dois parecia saber como começar. Lívia sentia o coração bater descompassado, com medo de que ele pudesse ouvir. Mas aos poucos, as palavras começaram a surgir, tímidas, a princípio. Falaram sobre o trabalho, depois sobre música, sobre filmes antigos que ninguém mais parecia gostar, e sobre sonhos que nunca tinham confessado a ninguém. Cada palavra trocada era como descobrir um novo pedaço de um quebra-cabeça. Lívia sentiu uma conexão quase assustadora, como se ele pudesse enxergar partes dela que sempre estiveram escondidas, até de si mesma. E então,
No meio de uma conversa sobre bandas desconhecidas, Caio sorriu. Não foi um sorriso tímido como os de antes, mas um sorriso aberto, direcionado inteiramente para ela. Naquele momento, o coração de Lívia não apenas bateu mais forte, ele disparou. Pela primeira vez na vida, ela sentiu felicidade e medo ao mesmo tempo. Uma dualidade que a deixou sem fôlego. Algo estava crescendo entre eles, silencioso, mas intenso. E por mais que tentasse, ela sabia que não havia como controlar. Ela não sabia se estava pronta para enfrentar aquilo, mas uma parte dela, a parte recém-desperta, ansiava por mais. A proximidade entre Lívia e Caio se tornou a nova constante em suas vidas. Os olhares nos corredores agora eram demorados, cheios de significados secretos que só os dois entendiam. As conversas que começaram na biblioteca agora se estendiam pela madrugada, através de mensagens de texto que pareciam nunca ter fim. Eles criaram um universo particular, feito de risos compartilhados, piadas internas e segredos confessados. O mundo ao redor parecia perder a cor quando não estavam juntos. Ainda assim, por trás da felicidade que a invadia, Lívia carregava suas inseguranças como uma sombra. O medo de dizer a coisa errada, de não ser interessante o suficiente, de alguma forma, estragar aquela magia que havia surgido tão de repente. Ela se sentia como alguém que caminha na corda bamba, maravilhada com a vista, mas aterrorizada com a possibilidade da queda. Um dia, depois da aula, enquanto o céu começava a se pintar de tons de laranja e roxo, Caio a convidou para caminhar. Sem destino, apenas andar pelas ruas próximas à escola. O vento frio parecia amplificar cada batida do coração dela. Entre pausas e silêncios, ele finalmente falou. Confessou que também se sentia diferente, desde que a conhecera, que os dias dele também haviam mudado de cor. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de uma eletricidade que fazia o corpo dela arrepiar. E então, enquanto caminhavam, as mãos dele se tocaram. Por acaso, um toque breve, quase imperceptível, mas que enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Uma mistura de esperança e um temor delicioso. Naquele instante, Lívia soube, não havia como voltar atrás. Aquilo era muito mais do que amizade, era algo novo, intenso e completamente transformador. Naquela noite, o sono não veio para Lívia. Ela se revirava na cama, com a mente a 1000 por hora. As palavras de Caio, o toque acidental de suas mãos e a sensação avassaladora de algo inevitável ecoavam em seus pensamentos. Era como se o mundo dela tivesse sido virado de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, tudo pareceu mais vivo, mais intenso. As cores das árvores no caminho para a escola, a melodia de uma música no rádio, o sabor do café da manhã. Cada sensação era amplificada pela expectativa do que estava por vir. A amizade, colorida entre eles, havia chegado a um ponto sem retorno. Até que, em uma tarde silenciosa, sentados no mesmo banco de praça, onde costumavam conversar por horas, Caio tomou coragem. Ele olhou nos olhos dela, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Com a voz baixa, mas firme e sincera, ele confessou que ela havia se tornado essencial em sua vida. O coração de Lívia apertou, mas dessa vez não foi de medo, nem de ansiedade. Foi de certeza. Uma calma preencheu o espaço onde antes havia um turbilhão. Ao responder, ao admitir para ele e para si mesma que sentia o mesmo, ela percebeu que o primeiro amor não era como nos filmes, perfeito e sem complicações. Era real, bagunçado, assustador, mas acima de tudo, verdadeiro. E então, ele se inclinou. Quando os lábios dele se tocaram pela primeira vez, o tempo parou. Foi um beijo tímido, inexperiente, mas carregado de todo o sentimento que eles não conseguiam mais esconder. Naquele instante, Lívia entendeu. Crescer também significava sentir, arriscar e abraçar a própria vulnerabilidade. A garota previsível que vivia no fundo da sala já não existia mais. No lugar dela, havia alguém que havia aprendido a viver, a sentir. O primeiro amor havia deixado sua marca. Uma marca doce, intensa
impossível de esquecer. E essa era uma história que ela levaria para sempre. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.